Glória a Deus, bom estarmos aqui, cultuando ao Senhor e também aprendendo, da sua palavra. É uma oportunidade de aprendizado, Por isso eu já convido aí a abertura da Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Nós leremos apenas alguns versículos, que são os versículos 13 ao 17, que diz assim: Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Amém? Feche aí seus olhos, vamos orar por esse texto, para que o Senhor nos conduza e nos oriente aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por termos acesso às Escrituras e por podermos, ó Pai, em nossa reunião, em nosso culto aqui, abrir ela, Senhor, na expectativa, Pai, de ouvir do Senhor, Deus, que não seja o homem, que não seja o pregador meramente humano, mas que Teu santo, poderoso e misericordioso Espírito, ó Pai, comunique a nós, ó Deus, a mensagem desse texto. Comunique a nós a verdade a respeito de quem Jesus é. Que o Senhor venha, Deus, descortinar, Deus, essa verdade das Escrituras. Ó Senhor, manifesta, Pai, o Teu poder aqui, a Tua presença. Que não sejam só palavras, que não seja só um discurso, que não seja só retórica, técnicas. Oh Deus, mas que haja visitação, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Oh Deus, comunicando graça, fortalecendo a fé, Deus, convertendo corações, Senhor. Que o Senhor opere poderosamente, Deus, apesar das nossas fraquezas. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu estou com a garganta inflamada, dolorida e, consequentemente, limitada, Então, eu acho que eu não vou conseguir falar por muito tempo. Por isso eu quero ser mais objetivo nessa noite, trazer uma palavra mais concisa, mas não menos relevante. Por quê? Por conta do seu tema e do seu conteúdo. Eu quero tratar hoje, nessa noite, a respeito de Jesus Cristo. E se é a respeito de Jesus Cristo, portanto, esse tema tem total e plena relevância. Se é, meu irmão, a respeito de Jesus, ele já não importa mais quem é o pregador, se é bom, se é ruim, se é mais ou menos, não importa mais nada, é sobre Jesus, então vale a pena a nossa audiência, a nossa atenção. E eu quero falar sobre Jesus nessa noite, dando continuidade a pregações anteriores. Eu me lembro que a gente teve a oportunidade aqui de ministrar sobre a carta aos Colossenses, onde a gente viu a centralidade de Cristo, como que Cristo é o centro de tudo, do universo, da história e da própria Bíblia, da própria fé cristã. Tudo é sobre Jesus. Então, se Ele é o centro de tudo, a gente tem que ter uma fé cristocêntrica, voltada ao Senhor Jesus. E por isso eu quero, nesses cultos, estar trazendo sermões cristocêntricos, tentando expor e apresentar quem é o nosso Senhor Jesus. Então, aqui eu quero iniciar uma série, na verdade, de ministrações sobre Cristo, sobre a pessoa do Senhor Jesus. E fica uma pergunta, por onde começar tanto, irmãos, que se pode falar a respeito de Jesus? Vocês lembram como que João finaliza o evangelho dele?
Olha, eu escrevi aqui apenas algumas coisas, né? Se eu fosse falar tudo sobre Jesus, olha a linguagem de João, eu cuido que nem mesmo no mundo se caberiam os livros que fossem escritos, né? Então há muito o que falar sobre Cristo. Por onde começar, então? Eu quero começar, irmãos, aqui nesse primeiro sermão, virão outros, né? Mas nesse primeiro, eu quero começar tratando a respeito da natureza divina de Jesus Cristo, certo? Por que isso? E por que esse tema logo no início? Por que começar por aí? Ao considerar, irmãos, a natureza divina de Cristo, a gente está sendo introduzido à questão da própria identidade de Jesus, certo? Quem é Jesus? A natureza divina, ela responde essa pergunta. Saber quem Jesus de fato é, perpassa por reconhecê-lo como divino e como humano. Então, essa questão da identidade de Jesus, quem Jesus é uma questão extremamente preciosa para ele. Pense aí uma questão que Jesus valoriza e que ele tem muita preocupação, que os seus seguidores estejam muito seguros, muito esclarecidos a respeito desse ponto. Quem ele é? Qual é a identidade dele? Saber quem ele é de fato, isso é algo que ele valoriza muito, é muito importante. E prova disso é esse texto que a gente leu. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas isso aqui é um texto interrogativo. Jesus está fazendo perguntas aos seus discípulos. Né? No bom baianês aí, Jesus está apertando a mente dos discípulos, né? Está colocando ele no canto da parede, irmãos. Ó, eu quero espremer vocês aqui e saber o que é que vocês entendem a meu respeito. O que é que vocês creem sobre mim? O que dizem vós ser o Filho do Homem? Ele, né? Então esse texto mostra que o cuidado que Jesus tem para que os seus discípulos estejam corretos, esclarecidos e precisos em relação a quem ele é. E aí o texto nos mostra, logo, né, de cara assim, que as pessoas de fora sempre vão ter uma visão equivocada sobre Jesus. Primeiro Jesus pergunta aqui, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, lá fora, na rua, fora aqui do círculo dos meus seguidores. O que é que estão falando a meu respeito? E aí, irmãos, vejam que as visões que as pessoas tinham eram equivocadas. Os discípulos falam aí no versículo 14. Eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Todas opções erradas. Ninguém lá fora sabia quem Jesus de fato era. O mais interessante aqui, uma nota de rodapé, né? É que nenhuma dessas alternativas erradas descredibilizava Jesus, né? Jesus estava errando, mas comparando com João Batista, com Elias, com Jeremias. Ou seja, veja o tanto que esse homem é grande. Até quando as pessoas erravam a respeito de quem ele era um erro que mostrava que ele realmente era diferente e especial. Mas o ponto aqui está errado. E, irmãos, isso reflete uma tendência que se perpassa por todos os séculos. As pessoas que não são discípulos de Jesus, que não nasceram de novo, que não tiveram a experiência do novo nascimento, elas não vão saber quem Jesus é. É por isso que aí fora a gente vê tantas falas a respeito de Jesus. Não, ele foi um grande mestre. Não, ele foi um grande filósofo. Não, ele foi um grande político, um revolucionário político. Ele foi um grande isso, um grande aquilo. Mas muitas alternativas erradas. Porque só é possível conhecer de fato quem Jesus é no contexto de um relacionamento vivo com Ele. E aí então, os discípulos vão falar quem é Ele. Jesus dirige agora a pergunta para eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E quando Pedro responde, irmãos, e ele responde corretamente, prova disso é o último versículo aí, Jesus fala, né, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai. Ou seja, Jesus está carimbando, está chancelando, confirmando. De fato, acertou Pedro, na lata. E aqui uma moral para Pedro, né? A gente encontra Pedro errando tanto. Volta e meia, Pedro está dando uma bola fora aqui, mas agora ele está acertando, irmão. Ele foi lá na mosca. É isso mesmo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, esse texto aqui mostra para a gente que a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo é que ele sabe quem é o seu Senhor. E é por isso que Jesus se importa com essa questão da identidade dele. Porque os verdadeiros discípulos é que sabem quem eles são.
Os verdadeiros discípulos é que conhecem a identidade do seu mestre. E que identidade é essa? Quem que Jesus é? Como que Pedro está descrevendo ele aqui? Ele cita aí 2 pontos, né? Primeiro, o Cristo, e aqui revela muito a respeito do que ele veio fazer, a respeito da obra, da missão dele. E o segundo termo aí que Pedro usa é o Filho do Deus vivo. E já esse segundo termo aqui vai revelar a respeito da identidade dele, quem ele é. E é nesse segundo termo que eu quero focar nessa noite. O Filho do Deus vivo. Por que focar nesse ponto? Porque essa expressão, Jesus como Filho de Deus, irmãos, presta atenção, é uma expressão que denota divindade, certo? Chamar Jesus de Filho de Deus no Novo Testamento implica reconhecê-lo como divino. Mas como assim? É isso que a gente vai entender, certo? A gente vai começar a explorar aqui a divindade de Cristo por essa expressão, o Filho de Deus, certo? E aí muitas testemunhas de Jeová, nesse ponto, né, eles se perdem, eles falam, não tem nenhum texto que fala assim, de forma clara, que Jesus é Deus. Gente, essa expressão, Jesus é o Filho de Deus, ela por si só, ela já carrega, não é a única evidência que nós temos, mas por si só ela já denota e já aponta para a divindade dele. E é isso que eu quero entender com vocês. Como que essa expressão, o Filho de Deus, revela que ele é divino? Esse é o nosso primeiro tópico, entender essa expressão. E o segundo tópico, para a gente finalizar então, é como que o fato dele ser divino, o que a divindade dele implica para nós. Uma vez que ele é divino, uma vez que ele é Deus, uma vez que ele tem a natureza divina, o que isso significa para nós? O que isso representa? Quais as implicações para nós? É só uma questão doutrinária? É só uma polêmica teológica? Ou confessá-lo como Deus traz implicações seríssimas? É isso que a gente vai ver. Amém, meus irmãos? Então, nosso tema aí é esse, né? Jesus, o Filho de Deus, uma introdução à natureza divina de Cristo. Quem aqui já teve a experiência, a oportunidade de debater com uma testemunha de Jeová? Jorge Alan ali, quase, meu irmão, vira testemunha de Jeová, tá, irmão? Brincadeira, Jorge. Mas teve um cara lá que evangelizou pesado. Irmão, sabe que coisa triste? Pense numa coisa triste. É um cristão, evangélico, for debater com um testemunho de Jeová e tomar uma surra. Ficar sem palavra, Irmãos, isso não convém, né? Nós somos chamados para ser o povo da palavra, o povo que conhece as Escrituras. Então a gente precisa estar afiado nessas questões. Então estejam atentos para entender isso. Jesus é divino, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, e isso revela a sua divindade. É o que a gente vai ver agora. Vamos lá, meus irmãos. Primeiro tópico, o sentido da expressão Filho de Deus. O interessante aqui, dessa expressão, olha que coisa curiosa, é que ela não se aplica apenas a Jesus, certo? Prova disso é que a Bíblia chama nós, né, os cristãos, de filhos de Deus, certo? Então, quem aqui é filho de Deus? Eu vi muito receio aí, poxa. Não, irmãos, pode falar, não, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque as Escrituras chamam, lembra lá, João 1,12, veio para que os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a Bíblia utiliza a expressão filho de Deus aos cristãos em geral. Então nós somos filhos de Deus. A gente fala que é filho de Deus. A gente só não fala que todo mundo é, né? Porque existe uma diferença entre ser criatura e ser filho. Nós éramos apenas criatura, nos convertemos, fomos regenerados e agora nos tornamos filhos. Nascemos de novo, nascemos espiritualmente. Então nós agora somos filhos de Deus. E a gente fala isso, a gente compartilha isso. Somos filhos de Deus. Agora, uma coisa interessante. Alguém aqui já teve algum problema com essa expressão? Que problema, Thales? Alguém já ficou aqui em apuros? Alguém já ficou encrencado ao falar que é filho de Deus? Tipo assim, você chega no lugar e fala, não, gente, glória a Deus, hoje eu sou filho de Deus. E aí as pessoas tomaram um susto e quiseram, assim, te acusar de blasfêmia. Ou então quiseram te apedrejar. Olha o que esse homem está falando, ele está falando que é filho de Deus. Quem já teve isso aqui?
Acho que isso nunca aconteceu com ninguém, né? A gente fala que é filho de Deus, as pessoas ouvem isso e entendem, certo? Elas entendem que essa expressão, por mais que seja legítima, certo? E realmente se aplica, nós já somos filhos de Deus, mas ela se aplica a nós com limitações, certo? Então, quando a gente fala que é filho de Deus, ninguém está pretendendo dizer, né, que a gente deixa de ser criatura, que a gente não é uma criatura limitada, ou que a gente é igual ao nosso Criador. Nada disso, a gente não está querendo falar isso. E as pessoas que nos ouvem não entendem isso. Elas entendem que a gente é filho de Deus, mas que a gente é uma criatura, nós somos diferentes do nosso Criador, nós somos limitados, e por isso está tudo bem, certo? Então, esse é o sentido de filho de Deus em relação a nós, certo? Essa expressão, ela se aplica a nós, né, com limitações, não desqualifica a nossa condição de criatura e de seres diferentes do nosso Criador. A questão agora, entrando aqui no sentido dessa expressão em relação a Jesus, não mais agora nós, em relação a Jesus, é que ele utilizou essa mesma expressão, filho de Deus, só que num sentido totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas e habituadas a ouvir. Ele não falou, eu sou filho de Deus como vocês são, no sentido de ser uma criatura limitada, que é diferente do Criador. Ele utilizou essa expressão num sentido tão alto, num sentido tão elevado, num sentido tão profundo, que as pessoas ficaram chocadas. Que as pessoas ficaram, meu Deus, para aqui. O que esse homem está falando é inaceitável. Inclusive, irmãos, qual que foi a causa da condenação de Jesus? Tem tudo a ver com essa expressão, certo? Eu queria que vocês olhassem aqui para Marcos 14, 61, 64. Esse texto aqui está falando do julgamento no Sinédrio, no STF da época lá, certo? Jesus estava lá sendo julgado e olha aqui o veredicto, olha como foi a sentença de Jesus. Marcos 14, a partir do versículo 61. Jesus, porém, guardava silêncio e nada respondeu. O ministro... Quase que eu falo o nome do ministro aqui, deixa para lá. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo dizendo, você é o Cristo? Olha a expressão. O Filho do Deus bendito, certo? A expressão que a gente está estudando está ali no texto, tá? O ministro lá do STF está perguntando, você é o Filho do Deus bendito? E aí, qual que é a resposta dele? Jesus respondeu, eu sou. Confirmou, sim, sou o Filho do Deus bendito. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Agora, olha a reação, gente, do Sinédrio. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que lhes parece? E todos julgaram o réu de morte. Ou seja, Jesus usou a expressão que ele era o Filho de Deus num sentido tão profundo, tão ilimitado, que soou como blasfêmia. O que é blasfêmia? É você, em outras palavras, né, chamar a criatura, chamar o Criador de criatura. Você dirigiu uma palavra ofensiva a Deus. Então eles ficaram tão horrorizados que eles rasgaram a veste. Espera aí, esse homem, ele está blasfemando, ele está querendo se passar por Deus. Então Jesus foi morto por causa dessa expressão, certo? Então você vê que ela é em um sentido diferente. Jesus ser filho de Deus é ser filho de Deus no sentido diferente do qual nós somos. E o que é então que significa Jesus ser filho de Deus? Eu quero agora trazer essas duas passagens em que a gente vai deixar claro o que é que Jesus queria falar quando ele dizia eu sou o filho de Deus, certo? Olha o que estava implícito, olha o que estava implicado, olha o que é que estava por trás. E por isso que as pessoas se assustavam, certo? João 5. E por isso os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai, essa expressão meu pai, denota-se filho de Deus também, certo? Jesus está falando Deus, meu pai, em outras palavras, eu sou o filho, certo? Então é uma expressão que está relacionada com essa filiação de Cristo com o pai. Então ele fala, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Agora essa era a expressão final. Fazendo-se igual a Deus. Esse era o problema da expressão o Filho de Deus em relação a Jesus. Que ele falava de uma forma tão pessoal, tão direta,
que é como se fosse o pai mesmo, sabe? Tipo assim, Odaci, meu pai. Não é o nome do teu pai? Tipo Antônio. Jesus falava que ele era filho de Deus no mesmo sentido que Ricardo era filho de Antônio. Direto, assim, na mesma proporção, no mesmo nível. Então ele estava fazendo isso igual a Deus e por isso que os judeus queriam matá-lo. Outra passagem que mostra que Jesus se fazia filho de Deus, se falava que era filho de Deus no sentido que se igualava ao Pai, é João 10. Diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrancar. Agora olha essa expressão: eu e o Pai somos um. Meu Deus. Então ele tá falando em um sentido, em uma dimensão, onde ele se iguala a Deus, ele coloca-se no mesmo nível. E aí qual que é a reação? Novamente pegaram pedras para atirar nele. Jesus lhe disse: tenho mostrado a vocês muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por boa obra que queremos apedrejá-lo, mas por, de novo aí, a blasfêmia. Porque você, sendo homem, se faz Deus. Então, meus irmãos, ficou claro que à luz dessas passagens, certo? Que Jesus ser filho de Deus é ser filho de Deus no sentido muito diferente do que nós somos. No sentido de que não é uma questão de ele ser criatura, o Pai ser o Criador, é no sentido de que ele está no mesmo nível do Pai. Ele é filho de Deus e tem a natureza divina, a mesma natureza do Pai. Eu e o Pai somos um, eu e o Pai compartilhamos da mesma natureza. Então ele não está se colocando no nível de criatura, ele está se colocando no nível de Criador. Por isso a expressão que eu falei no início, o simples fato de Jesus ser filho de Deus já é suficiente para a gente entender a divindade dele. Porque foi nesses termos que ele falou, foi dessa forma que ele se colocou. Não o filho de Deus no sentido que todo mundo é, mas o filho de Deus diretamente do Pai, na mesma proporção do Pai, no mesmo nível do Pai. Certo, meus irmãos? Inclusive, esse sentido especial de Jesus ser o Filho de Deus tem um termo na Bíblia para denotar esse sentido especial, que é o termo unigênito, certo? Eu falei mais cedo aqui, todos nós somos filhos de Deus, amém? Mas ninguém é filho unigênito. Então essa expressão unigênito, ela é aplicada somente a Jesus, exatamente para diferenciar, para mostrar que ele é filho de Deus num sentido diferente do nosso. Então esses dois textos aqui falam dele como unigênito, né? João 3,16 e 1 João 4,9. João 3,16 é muito conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, certo? E 1 João, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito. Então essa palavra unigênito é um designativo, para tornar Jesus singular, para falar assim, ó, ele é Filho de Deus no sentido que ninguém mais é, ele é unigênito. Nós até podemos ser filho de Deus, mas o unigênito é somente ele. E aí então vem a questão que a gente precisa entender. O que é que significa unigênito? Qual o sentido dessa palavra? Vou descansar um pouco aqui a voz, tá, gente? Então alguém dê um chute aí, uma opinião. O que é que significa unigênito? Pessoal, aqui tá afiado, hein? Testemunha de Jeová cair com Lucas aí, Jorge Alain agora, né? Toma sua, né? Vamos ver o sentido dessa palavra? Aí a gente precisa ir para o grego, tá? Porque essa palavra é uma palavra grega, que na língua grega é monogênesis. Monogênesis. Essa palavra, ela é uma palavra composta. Então é uma junção de duas outras palavras, certo? É a junção de mono, que significa único, mas aí os linguistas, eles não têm muita certeza se o segundo termo, se é genos ou se é genal. Então, a princípio, pode ser esses dois termos aí, certo? Se a gente considerar que monogênese é a junção de mono mais genos, a primeira opção, genos significa tipo. Então, unigênese seria único do seu tipo. Único mais tipo, sentido é o único do seu tipo. O sentido aqui genal é gerar. Então, mono, único, mais genal, gerar, igual único gerado. Agora, a gente não precisa procurar saber qual que é aqui o sentido exato, porque as duas estão apontando para a mesma direção, certo? Jesus é o único do seu tipo, ou seja, ele é singular. Como já falou, ele é único.
em um sentido de que ninguém mais é. E por que ele é único? E aí o segundo termo, porque ele foi o único gerado. Gerado e não criado. Quem aqui já ouviu falar dessa diferença entre gerar e criar? Alguém já ouviu ou não? Irmãos, o C.S. Lewis escreve um livro sobre Trindade, muito bom. O nome do livro é Cristianismo Puro e Simples. Vai lá na parte da Trindade, ele vai fazer essa diferença sobre gerar e criar. Criar é uma coisa, gerar é outra. Porque quando a gente cria alguma coisa, a gente está trazendo à existência algo que é fora de nós, certo? Algo que não compartilha de quem eu sou, da minha natureza. Então, por exemplo, eu crio um microfone. O ser humano ele pode criar um microfone, ele pode criar uma garrafa, ele pode criar esse negócio aqui. Mas veja, isso aqui é externo. Isso aqui, o microfone não é humano. Esse negócio não é humano. Não faz parte da minha natureza. É algo que eu crio fora de mim. Já o gerar é diferente. Gerar é algo que eu crio de dentro. E que, portanto, porta a minha natureza. Então veja, um ser humano ele pode até criar uma estátua. Ele pode esculpir um rosto de um homem igualzinho. Só que é uma criatura, é algo criado. Então não tem vida, não tem a natureza humana ali. Então o ser humano ele cria uma estátua, mas ele gera um filho. Certo? Por isso que o filho não é apenas algo que a gente cria. Filho é algo que a gente gera. É algo que a gente faz de dentro e que porta a nossa natureza. Jesus ser gerado, então, significa que, diferente de nós, ele não foi criado de fora de Deus. Ele veio, ele foi concebido de dentro. Então a natureza que ele porta é a mesma natureza do Pai. Assim como a minha filha, Ana, é um ser humano igual eu sou ser humano e a gente tem a mesma natureza humana em comum, apesar das nossas diferenças, o mesmo princípio se aplica a Cristo, certo? Apesar de ser uma pessoa diferente do Pai, ele tem a mesma natureza do Pai. Então ele é o único que foi eternamente gerado. Cristo Jesus, Filho de Deus, tendo a natureza igual à de Deus, o Filho unigênito. Amém, meus irmãos? Conseguiu compreender? Muito difícil? Muito complexo isso ou não? O unigênito, o único gerado, o único que veio de Deus e que tem a mesma natureza de Deus. Certo? Agora, o que é que isso significa? Já entrando para a gente finalizar. O que é que isso representa para nós? Crer nisso, admitir isso, confessar isso, olhar para aquele homem, um homem, meu Deus, um homem que viveu na antiguidade, um ser primitivo, lá de Nazaré da Galiléia, e falar, aqui está o Filho de Deus. Qual implicação isso traz para a gente? Confessar Jesus como Filho unigênito de Deus. O que é que isso representa? Irmãos, aqui para mim está a coisa mais extraordinária da fé cristã. Porque, veja, você confessar Jesus como Filho unigênito de Deus, como um ser divino, significa que a gente tem então nele, na pessoa dele, a plena revelação de quem Deus é. Certo? Então se Jesus é Deus, se Jesus tem a natureza divina, portanto agora nós podemos conhecer a Deus. Agora a gente pode saber então, olhar para Ele e ver quem é o nosso Deus, como que Ele se parece, como que Ele pensa, como que é a ética, o caráter, os sentimentos dEle, olhando para Cristo. Cristo ser divino significa que agora a gente tem uma revelação plena, cabal e total de quem Deus é. Irmãos, isso aqui é tremendo, isso aqui é fantástico. Olha para o tempo do Antigo Testamento. As revelações eram tudo muito ainda obscuras, tudo muito simbólicas, tudo ainda muito distantes. No fim das contas, as pessoas tinham a lei, mas ainda não sabia quem Deus era de fato. Ainda estava muito longe, estava muito abstrato, estava muito teórico. As pessoas tinham essa ideia, se aproximar de Deus morria. As pessoas não sabiam quem de fato era Deus. Então aparece na plenitude dos tempos. Nasce Jesus, aparece Jesus, o Filho unigênito de Deus, portando a natureza de Deus, e portanto agora a gente pode conhecer a Deus. Irmãos, quem é Deus? Cadê Deus? Olhe para Cristo, olhe para Jesus, está nele, está na pessoa dele. É isso que significa confessar Ele como Deus. Significa que agora o meu Deus, agora eu posso ter um relacionamento real com Ele, concreto. Meu Deus é o meu mundo, Ele pisou nesse chão, Ele respirou esse ar.
Agora eu não estou mais vendo por sombras. Agora tem uma revelação concreta. Ele andou entre nós, Ele foi visto por nós. Esse é o nosso Senhor. Irmãos, em Cristo nós temos uma revelação concreta do Deus. Isso é maravilhoso. Irmão, se não fosse Cristo, de fato, eu não seguiria a Deus. Para mim, esse é muito teórico, esse negócio. Quer dizer que eu vou perder minha vida toda por não ser que eu não sei ao certo quem é. É um negócio muito longe, muito distinto. Eu não queria esse negócio. Eu ia ganhar dinheiro, eu ia viver a vida. Não. Mais uma vez, meu irmão, que Ele se manifestou na face de Cristo. Uma vez que Ele andou entre nós e nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. Uma vez agora que Deus pode ser visto e conhecido dessa forma. Então, eu tenho uma revelação extraordinária. E agora eu estou totalmente disposto para perder tudo por Ele. Eu olhei para Jesus e eu vi quem é o Deus, quem foi que criou esse universo. Quem é Ele, quem é a ética dEle, quem é o caráter dEle. Tudo isso está em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Irmãos, qual seria o conhecimento mais precioso? Conhecimento científico, conhecimento matemático, conhecimento filosófico? Irmãos, o conhecimento mais precioso é o conhecimento de Deus. É saber quem Deus é saber quem é Ele. E eu estou falando aqui que agora a gente pode saber quem Deus é no nível muito pessoal. Não é apenas uma verdade, um credo, um livro. É uma pessoa. Deus se revelou numa pessoa de carne e osso. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Eu finalizo aqui com esses textos que vai fundamentar tudo isso que eu falei, tá? Testemunho de Jeová podia falar, prova na Bíblia que Jesus é isso mesmo, que Jesus está com essa bola toda aí, que Jesus tem essa moral toda, que Jesus realmente revela quem Deus é, que na pessoa de Jesus está a revelação de Deus. Provo. Hebreus 1:3, Ele é que está se referindo a Jesus, certo? O contexto deixa claro, que é o resplendor da glória. Olha essa expressão. E a expressão exata do seu ser. Olha que coisa, irmãos, gloriosa, bonita. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas, e ele vai falar, né, mas é isso, a expressão exata do seu ser. 1 João 1,18, eu amo essa passagem, porque vai falar aqui, ó, Deus nunca foi visto por alguém. Irmãos, isso aqui parece uma contradição na Bíblia, porque quando você olha para o Antigo Testamento, diz lá que Moisés falava face a face com Deus, e agora João está falando que não, nunca foi visto. O que é que João está falando aqui então? Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, até mesmo Moisés, até mesmo a experiência que Moisés teve, ainda ali não era a plenitude, ainda ali Deus ali não estava sendo plenamente conhecido. Mesmo falando face a face, Moisés ainda não viu quem de fato era Deus. Onde foi então? Quando foi que veio então esse conhecimento pleno de Deus? O Filho unigênito, olha a expressão unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então foi Ele que revelou quem Deus de fato é, o Filho unigênito. Que coisa gloriosa, irmãos. 1 João, agora João 12, junto com João 14, Jesus falando, né? E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Olha o que Jesus está falando. E aí, essa conversa que começa no 12, quem vê a mim, vê aquele que me enviou, chega no seu clímax no 14. Quando um discípulo, chamado Filipe, ele vai fazer um pedido, não é uma pergunta, é um pedido. Olha, gente, o pedido de Filipe. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Só essa expressão de Filipe que daria uma conferência. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Esse homem, ele tinha tanta fome de Deus, ele queria tanto a Deus, que só isso bastava para ele. Oh, Senhor, não precisa me dar mais nada, não precisa me dar casamento, família, não precisa me dar concurso, não precisa me dar saúde, eu só quero o Pai é tudo que eu quero. Então, olha o coração de Filipe, ele está muito bem intencionado aqui, certo? Só que a resposta que Jesus vai dar parece que quebra as pernas de Filipe aqui. Olha o que é que ele vai responder. Filipe está falando, eu quero o Pai, me mostra o Pai. Jesus respondeu, irmãos, olha a resposta, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece. Uau!
Querendo o Pai? Eu estou aqui com vocês, pô. Olha, vocês vão me conhecer ainda, não é possível. Parece até a expressão, continuando aqui, né? Quem vê a mim vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai. Parece até aqui que Jesus está querendo falar que é a mesma pessoa, o Pai e o Filho. Esse texto dá a entender isso, né? Me mostra o Pai, eu estou aqui. Então é como se o Pai fosse Deus no Antigo Testamento e o Filho fosse a mesma pessoa agora no Novo. Parece que o texto aponta para isso, só que não é. Porque o restante da conversa Jesus fala, ó, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então a questão é essa, são duas pessoas diferentes, mas tão unidas, certo? Que você não consegue olhar para uma sem ver a outra. Então essa é a ideia, quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê a Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Nosso Deus se revelou. O nosso Deus se deu a conhecer. Meu Deus, isso é tremendo. A gente pode conhecer Ele dessa forma tão pessoal. O último texto aqui, esse tema é muito lindo. Nos quais o Deus desse século, os deuses desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Quem é Cristo? O qual é a imagem de Deus. Só que expressão gloriosa. E aí, aqui no versículo final, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo brilhou em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde? Na face de Cristo. Onde que eu vejo a glória de Deus? Na face de Jesus. Esse é o Filho unigênito de Deus. Aquele que revela com precisão, com exatidão e com totalidade quem é o Pai. Quer conhecer Deus? Tá, mas como é Deus? Como que é a cabeça? Como que ele pensa? Como que ele, qual que é os princípios dele? Qual que é a lógica dele? Qual que é o pensamento dele? Vai ler sobre Jesus. Olhe para Jesus. Está ali, cada gesto, cada passo, cada ato, cada palavra, Ele está revelando quem Deus é. Então, qual deve ser então o nosso relacionamento com Jesus? Irmãos, a gente tem que amar Jesus mais do que tudo. É por isso que Ele fala, quem não me ama, né, acima de tudo, não é digno de ser meu discípulo. Porque, irmãos, é somente nele que a gente tem o Deus verdadeiro, é somente nele que a gente conhece a Deus de fato. Então eu quero encorajar vocês a amar mais essa pessoa, a se apaixonar mais por esse homem, a olhar para ele, a contemplar ele, ir para as Escrituras com essa sede. Me mostra Jesus, eu quero ver Jesus, eu quero conhecer mais sobre Jesus. Sabe quando você está apaixonado, irmãos? Quem aqui já tem aquelas paixão de menino? Apaixonado, manda mensagem, troca 1000 mensagens por dia, né? Leva uma florzinha, um bombom, um negócio, minha vida, PPP, não é assim? Coisa boa da vida, né? Da período da vida que a gente vive. A gente fica bobão assim, né? Apaixonado. Irmãos, se Jesus é quem Ele de fato é, como a gente viu aqui, a gente fica apaixonado por Ele. Ele não está revelando os grandes segredos da matemática, não está revelando os grandes segredos da física, os grandes segredos do direito, os grandes segredos da engenharia, do TI. Ele não está revelando sobre isso. Ele está revelando os grandes segredos do nosso Criador. Quem é o nosso Criador? Quem nos fez? Então a gente tem que amá-lo. A gente tem que olhar para Ele. A gente tem que viver apaixonado por Jesus, porque Ele é o Filho unigênito, aquele que de fato revela a Deus. Amém? Amém. E a gente vai continuar nos próximos cultos, nesse mesmo princípio que foi a introdução, né? A gente utilizou a expressão Jesus é o Filho de Deus só para nos situar nessa questão da natureza divina dele. Mas tem muitos outros textos, muitas outras passagens que devem ser consideradas também, e a gente vai estar meditando sobre isso. A parte melhor dessa sequência de sermões, que eu gosto, que eu acho, é quando a gente chega nas virtudes de Jesus. E aí a gente vai ver a paciência de Jesus, o amor, a misericórdia,
É muito lindo isso, gente. A gente vê o nosso Senhor, sabe? Como que Ele viveu aqui. Então estejam presentes, vamos valorizar nessas ministrações, que não é sobre mim, não é sobre Lucas, não é sobre ninguém aqui, é sobre Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar, finalizando?